Olá, boa noite. Tudo bem, Anderson? Tudo bem? Eu não estou te ouvindo, só consigo ver você. Beleza, então? Ah, tá. Você não me escuta, né? Você só não pode falar, correto? Ah, o meu áudio não está saindo. É, estranho. É, é, eu pedi aqui para acontecer a transcrição do meu áudio. Não sei se você consegue ler, tá? Então, Anderson, vamos fazer o seguinte. Eu coloquei já aqui. É, eu coloquei aqui já a legenda, tá? Tá aí, ó. Vai ficar aqui gravado. E a qualquer momento que você quiser tirar alguma dúvida, você coloca no chat que eu falo contigo, tá bom? Vou fazer o seguinte. Boa noite. Essa aula, essa oficina, ela está sendo transmitida. Meu nome é Fabrício Ramos Penedo, eu sou professor da Faculdade Unileia. Estou aqui representando o time de professores do curso de Ciências Contábeis. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a disciplina de Contabilidade Social, Ambiental e Entidades sem fins lucrativos. É, então, é importante colocar que essa aula ela está sendo gravada e, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados, se você, Anderson, não quiser falar ou abrir sua câmera, não tem problema, tá? É seu direito, tá? Se você quiser contribuir no chat, escrever algum comentário, fica à vontade também, eu leio, eu vou tentar explicar a você. E para os demais alunos que estão assistindo em dado momento esse vídeo, eu gostaria de ratificar vocês que vocês podem esclarecer as dúvidas em nossos fóruns de informações, fórum de informações gerais, fórum de dúvidas. Pode falar diretamente comigo pelo e-mail institucional. É, Vocês também podem tirar a dúvida pelo nosso chat mesmo, tá bom? Então, tá certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar agora o slide para estar apresentando a nossa disciplina, a nossa palestra de hoje, tá? Bom, tá aí. Contabilidade social, ambiental e entidades sem fins lucrativos. Vamos falar um pouquinho dessa disciplina tão importante. Eu não falei do meu currículo, para os que não me conhecem ainda. Minha primeira formação foi em ciências contábeis e a última, há pouco tempo, eu me formei também em administração de empresas. Eu sou aluno atualmente, eu curso doutorado em sistemas, em engenharia de produção em sistemas no Cefet, aqui do Rio, e eu atuo também como contador público, além de professor.
E o link que eu posso fazer com essa disciplina, ele, de experiência, de eu ter visto isso de perto, foi quando eu estagiava no curso de contábeis, eu estagiei em um colégio católico, em que recebia doações, receitas públicas da Prefeitura do Rio. O colégio fica aqui no bairro da Freguesia, e no Rio de Janeiro, né? Ele recebia dinheiros da Prefeitura do Rio de Janeiro, em razão que ele tinha uma estrutura que ele podia receber crianças que não tinham onde ficar, enquanto seus pais trabalhavam. Foi uma espécie de creche. Era um colégio católico, era uma escola, ainda é, né? Funciona. E basicamente meu trabalho era elaborar o relatório da prestação de contas dessa escola e justificar como foi gasto aquele dinheiro em que a prefeitura mandava para o colégio para fazer jus à matrícula daquelas crianças que não tinham renda. Então, meu trabalho era juntar tudo que é documento relacionado àquela creche, como latas de leite, alimentos, roupas, descartáveis, tudo relacionado àquele trabalho em si, e alimentar uma planilha para poder estar prestando conta daqueles recursos à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E, diante daquilo, continuar recebendo aquelas subvenções para a atividade continuar funcionando naquela escola, que não vivia só da renda pública, era uma parte. Tinha as rendas em si, das pessoas que pagavam para estudar naquele colégio católico, mas também tinha essa subvenção governamental para estar fomentando as pessoas que não tinham renda para deixar as suas crianças em creches, e deixava nessa escola católica. Então, assim, foi o mais próximo, da contabilidade social, uma vez que eu elaborava esse relatório de prestação de contas para entidade pública. Então, frente a esse meu, vamos colocar assim, dessa minha experiência, vamos avançar aqui em nossa reflexão, em nossa oficina. Então, o propósito aqui da nossa oficina é reflexão crítica, ou seja, analisar a atuação do profissional contábil frente às demandas por transparências, claro, das situações do dia a dia em que envolve as práticas contábeis. A accountability, que consiste em explorar mecanismos de prestação de contas éticas e mais amplas, então a gente acaba vendo a accountability aqui. E o valor social, que é evidenciar a mensuração de impactos sociais em organizações do terceiro setor. Então, rapidamente, quando a gente olha esses aspectos, os três aspectos da reflexão crítica, accountability e valor social, eu posso trazer esse meu case de verdade que aconteceu para a reflexão crítica. Eu não entendia muito como funcionava aquilo, mas o meu trabalho era importante naquela escola, porque para a gente continuar recebendo o dinheirinho da Prefeitura do Rio, era necessário prestar contas como a gente estava gastando aquele dinheiro que eles mandavam. Então, analisar a atuação do profissional contábil frente às demandas de transparência. Quanto às demandas de transparência, cada valor que tinha naquela planilha, ela era respaldada com uma nota fiscal de verdade, não era nota fiscal de talão, nada disso não. Então, assim, notas fiscais podiam ser até glosadas. Isso daí foi na década de 2000, bem no início, 2003, 2005, isso, 2003, 2005. Então, assim, era comum nota fiscal ainda papel. Hoje a nota fiscal é eletrônica. E a accountability, explorar mecanismos de prestação de contas éticas e amplas. A prestação de contas acontecia ali no departamento da tesouraria, que guardava toda aquela documentação, contratos, notas, cupons fiscais. E
Ali tinha a estrutura, o computador com a estrutura da planilha, a gente ia ali fazendo um checklist, o que tinha, o que não tinha, e ia guardando, porque eram muitos dinheiros que vinham ao longo do mês. Então, para cada ingresso de subvenção, tinha uma planilha. Era gasto de uma determinada forma. E o valor social, evidenciar a mensuração dos impactos sociais em organizações do terceiro setor. Então, aquela escola que tinha um braço social, vamos colocar assim, que funcionava como uma creche, que utilizava sua estrutura, seu espaço, seus profissionais para cuidar das crianças que não tinha renda. Então, frente ao dinheiro público, que naquele momento não tinha condições financeiras, nem de planejar, de construir mais creches e atender aquelas demandas regionais por pais querendo deixar as crianças na escola para poder trabalhar, fazia o quê? Fazia um contrato com uma instituição privada, concedia lá seus dinheiros para poder manter aquelas crianças em escola. Então, o valor social. Quantas pessoas agora podem trabalhar em paz enquanto seus filhos estão nas creches? Então, é bem o foco do nosso trabalho aqui hoje, dessa reflexão, dessa oficina. Então, pessoal, contabilidade e responsabilidade social. O desafio da transparência e a mensuração dos impactos. Então, a contabilidade, ela transcendeu o seu papel tradicional como um instrumento técnico de mensuração econômica no contexto das organizações de terceiro setor e na contabilidade socioambiental, ela enfrenta novos desafios fundamentais, entre eles, mensurar o valor do imaterial, ou seja, aquilo que a gente não consegue, não é tangível. Poxa, eu tive uma professora da graduação que ela comentava muito, ela é da área de bióloga, ela é bióloga, né? Aí ela, como a gente pode mensurar o canto do sabiá? Uma vez que a contabilidade ela vai lidar com o imaterial. Como a gente pode contabilizar? Imagina o Nordeste, aquelas usinas eólicas, aqueles grandes ventiladores assim no meio do oceano, fazendo com que os ventos se transformem em energia limpa. Imagine aquilo. Tá, beleza, a gente consegue mensurar, porque a gente consegue ver custo ali, ver aquelas turbinas, aquelas monstruosas turbinas, toda aquela estrutura, aquelas baterias gigantes. Então a gente consegue, sabe que aquilo ali tem um determinado valor, tem um custo. Tá bom, mas imagina só, a migração dos pássaros que vêm de uma região e está indo para outra região e não consegue desviar daquelas turbinas. Olha só que caos. Como lidar com isso, gente? É uma desgraça, né? Os pássaros vindo de um outro continente, aí passa ali pelo Nordeste. Olha só, como lidar com isso? Então, como essas empresas que estão pensando nessa ponta da energia, na energia limpa, vai lidar com uma catástrofe como essa? Isso tem muitas, tá? Então, é só para a gente refletir. Demanda crescente por prestações de contas éticas. Então, é um trabalho que é tão explorado na contabilidade econômica, financeira, mas aqui também. E tradução do valor social para a linguagem acessível. Isso é necessário que alcance a todos a contabilidade e responsabilidade social, tá? Já foi uma novidade. Hoje em dia é muito comum e é claro, a gente vê aí uma série de certificações nas empresas que aderem práticas sustentáveis. E a contabilidade e responsabilidade social está linkada a essas práticas de sustentabilidade, tá? Então, a contabilidade do terceiro setor, quais as características fundamentais? Deixa eu ver aqui se o colega continua aqui. Ah, tá aqui. O Whindersson. Vamos lá. Espero que você esteja conseguindo ver, Whindersson. Então, as características da contabilidade no terceiro setor. Ela lida diretamente com organizações sem fins lucrativos e sem fins econômicos. O foco daquele negócio não é lucrar, não é ter lucro ao final de dado período.
Então, a gente tem como exemplo ONGs, OCPs, fundações e associações que operam com finalidade social, tá? As fontes de receitas são doações, subvenções e parcerias com o poder público, como eu citei ainda há pouco. E o propósito social é gerar valor social com objetivo central, ou seja, nada de lucro. Quanto aos dados contábeis, aqui tem algumas informações relacionadas aos desafios contábeis, que é relacionada à classificação de receitas e despesas. Então, operações que não seguem a lógica tradicional de venda de produtos ou serviços. Então, nesse caso aqui, cara aluno, a gente tem que fazer determinadas adaptações do plano de contas para poder fazer determinados lançamentos. Então, assim, isso é muito legal, porque te força a compreender a operação. Afinal, como que essa empresa ela consegue atender aquele propósito? Um exemplo aqui, voltando para a escola. Cara, para a gente ter determinados alunos aqui, 10 alunos a mais, a gente precisa de dinheiro. Tá, e esse dinheiro vai vir da onde? Ah, a prefeitura vai dar para a gente, e assim a gente vai poder contratar mais professor, vamos poder liberar uma sala especial com mais carteiras, um banheiro no fundo, merenda para as crianças, enfim, como que vai ser distribuído isso? Então, a gente tem aqui uma estrutura grande. Até aí tudo bem, mas e como a gente vai classificar essa receita? Vai ser uma doação? Vai ser uma receita de serviço? Como a gente vai classificar? Então é muito importante a gente entender como o negócio funciona para poder fazer a devida classificação. Reconhecimento de obrigações, responsabilidades legais e estatutárias específicas do terceiro setor. Então, a gente tem que entender a lei que rege o terceiro setor. Então, tem que estar envolvido com essas legislações. E demonstrações compreensíveis, relatórios acessíveis para a comunidade, doadores e órgãos de controle, uma vez que não necessariamente só pessoas de cunho técnico vão analisar aqueles relatórios. Às vezes, uma pessoa com um bom coração quer fazer uma doação, mas ele quer ver como está sendo aplicado a doação, seja uma pessoa física, uma empresa. Então, é necessário, é fundamental ter demonstrações compreensíveis, claras, fácil da pessoa que fez a doação, uma pessoa que está interessada ali, o próprio colega, funcionário daquela ONG, daquela fundação, ele compreender como está sendo utilizado aquele recurso público, aquele recurso privado. Quando eu falo recurso, o dinheiro, o dinheirinho que vem para pagar as contas, tá bom? Então, instrumentos e ferramentas. A gente vai contar com um plano de contas adaptado. Plano de contas, aquele relatório contábil, é uma relação de contas que podem ou não ser utilizados no dia a dia do contador. Então, se aquela empresa, aquela ONG, aquela entidade sem fins lucrativos tem uma conta bancária, é claro que aquela conta bancária ela vai ser muito movimentada, tá bom? Mas se for aquela empresa que ainda lida muito com a questão do dinheiro, tudo bem, pode ter as duas contas. Mas o ideal é que o que esteja listado no plano de contas sejam contas que, de fato, a empresa utilize no dia a dia, para a gente não ficar confuso na hora da classificação, nós contabilistas, né? Demonstrações específicas. Então, a gente vai ter uma DRE, uma demonstração de resultado de exercício adaptada, nada muito complexo de compreensão, uma demonstração das mutações do patrimônio líquido. Quando a gente fala do patrimônio líquido, a gente vai pensar no resultado econômico, no lucro ou prejuízo, como que ele está, como que ele tem diversificado ao longo dos anos, se a sociedade tem aumentado, tem diminuído, parte dos recursos tem sido para fortalecer o capital. Então, essas coisas vão estar sendo evidenciadas nessa outra demonstração específica, que é a da MPL, e notas explicativas focadas nos projetos sociais. Então, as notas explicativas elas vão dar uma complementação a mais em determinadas informações das demonstrações que não estejam muito claras, tá? E a prestação de contas, que é um relatório exigido por financiadores públicos e privados. Então, a prestação de contas, como eu falei ainda há pouco, ela é muito importante.
o dinheirinho que veio naquele período, ele tem que ser justificado como ele foi utilizado. Então, é muito comum esse relatório ser exigido por quem financia aquela atividade, para quem concede aquele benefício, aquela subvenção, aquela doação, para continuar fazendo determinadas doações. E a transversalidade, a limitação da contabilidade tradicional. Então, não mensura externalidades positivas ou negativas geradas pela organização. Então, nem tudo a gente consegue medir. Em dado momento, quem é acostumado a ver a demonstração contábil como uma demonstração cartesiana, densa, a gente olha para uma demonstração socioambiental e fica assim, poxa, mas tem muito texto, em dado momento até abstrato, mas enfim, é dessa forma que ela é construída. Ela é para todo mundo, não necessariamente para o técnico em contabilidade, tá? Emergência da contabilidade socioambiental. Então, ela é uma resposta à necessidade de mensurar impacto além dos aspectos financeiros. Então, mas vamos fazer contabilidade? Sim, vai estar lá muito bem pontuado os aspectos financeiros, mas não necessariamente só isso, tá bom? Então, ela é um braço da sustentabilidade nas organizações corporativas. Isso tem que ser espelhado. A reflexão, a repercussão. Opa, ouvi algum? O áudio voltou? Wenderson, o áudio voltou? O áudio tinha parado só aquela hora. Estava Ah, mudo. que bom. Então você consegue me ouvir, né? Sim, Foi sim. legal porque eu aprendi a usar esse recurso aqui, da audiodescrição. Eu não sei se está aparecendo para você, mas para mim eu vejo a tela escrito meu nome e tudo que eu falo. Ah, Espero que isso esteja sendo espelhado para você também. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então, instrumentos e práticas da contabilidade socioambiental e relato integrado. Nós temos aqui o balanço social, que basicamente é a comunicação de ações sociais e ambientais que ocorrem na sociedade, em que tem a obrigação de emitir esse relatório, essa demonstração. Tem um relato integrado, que é a conexão do desempenho financeiro e o valor gerado pela operação desse tipo de contabilidade, e temos indicadores de impacto, que é o SROI, impacto líquido, e o ESG. Então, temos indicadores para medir a eficiência daquela operação, daquele negócio. Um exemplo aqui de onde eu trabalhava, quantas famílias puderam se beneficiar daquela ação governamental em que aquela escola está recebendo benefício, subvenção para poder estar ali com 10 famílias, 10 crianças, cada criança de uma família. Então, isso é um indicador muito importante para o gestor público. Mas é claro, empresas privadas, elas a todo instante elas divulgam em suas redes, em seus sites, as ações de sustentabilidade. Então, porque isso é necessário, é bonito para a marca da empresa. Ela fica bem em frente aos seus stakeholders, aos seus clientes, a quem investe naquele negócio. Então, no final das contas, é o que tá sendo falado muito ultimamente. Tá? A empresa tem que ter responsabilidade, tem que ser socioambiental, tá? E tem aqui os ativos intangíveis sociais, ou seja, a mensuração do impacto em educação, saúde, capacitação e inclusão social. Então, essa mensuração eles conseguem a partir da operação em si, de seus negócios, tá? E tá, e a gente falou um pouco do negócio em si da operação, mas e o contador? Onde ele entra nisso? É, então a gente tem aqui normas técnicas pontuais para situações que estão sendo abordadas aqui. Então é necessário o contador dominar esses padrões contábeis e as legislações aplicáveis
a esse tipo de contabilidade. A gestão social precisa compreender dinâmicas do impacto social. O computador ele precisa ter esse conhecimento, tá? Esse trabalho que está fazendo, tá? Eu sei que é importante, mas o que a gente vai ter de repercussão na sociedade? Teve uma outra passagem também. Há 2 anos eu fui conhecer um projeto social de um colega aqui no bairro da Cidade de Deus, do Rio de Janeiro. E quando eu cheguei lá, isso daí era no início da tarde, entre meio-dia e 1 hora, eu fiquei assustado, porque eu vi pessoas armadas na rua, né, e vendendo drogas e tudo mais, muito próximo dessa ONG. E quando eu cheguei na ONG, tava apavorado, né? O meu carro não conseguia entrar em determinadas ruas. Isso, poxa, um calor, um sol de meio-dia, aquele céu azul e as pessoas com tranquilidade ali andando. Aquilo foi assustador. E quando eu cheguei nessa ONG dele, que prestava um serviço social fantástico com muitas crianças, ele com toda a calma, carinho, me explicando o trabalho dele, mostrando as pinturas das crianças, uma parede de escalada que elas adoravam, iam para lá, faziam aulas de teatro, enfim. E por acaso naquele dia, teve uma gravação da Rede Globo, que eles estavam apresentando, né? E teve uma repercussão bacana, que depois eles voltaram a ser gravados lá, e eles recebiam recursos, os recursos que eles recebiam sempre foi doação, mas a partir desse dia que por acaso eu fui lá conhecer, eles passaram a ter maior visibilidade enfim, todo ano agora eles são convidados para aparecer e mostrar os indicadores deles. Mas eu fiquei assim, chocado. Caraca, não parece não, mas essas crianças que estão aqui dentro estão sendo protegidas. Eu acredito, né? Estão tendo a possibilidade de ver que existe algo diferente do que está sendo oferecido lá de fora. Mas foi muito chocante para mim. E, de fato, era isso aqui que acontecia. Tinha impacto social, tá? E uma coisa que ele me falou, esse meu amigo Mota, né? Naquele dia a gente foi fazer uma aventura, a gente foi atravessar de lá, a gente foi para Petrópolis, aí foi caminhar, foi fazer a travessia das montanhas. Petrópolis e Teresópolis, a gente foi andando. E foi marcante aquele dia, aqueles dias, né? E uma coisa marcante é que ele falava, tá vendo essa parede que eu fiz aqui para as crianças escalarem? Na zona sul do Rio, é muito comum as pessoas que têm renda ir lá pagar e praticar isso aqui. Aqui, na Cidade de Deus, não é a primeira. Nunca ninguém viu isso aqui. Então, as crianças ficavam fascinadas querendo subir naquela parede e mostrando, assim, que cultura pode ser para todo mundo. E aquilo foi marcante, ele mostrando. Naquele final de semana foi marcante. Então, o papel do computador é para questões de reflexão. Então, eficácia, como mensurar a eficácia social de uma organização de forma confiável e ética. Então, são questões para o contador estar refletindo. Tá certo, porque investir no social tem repercussão econômica. Então, mas eu só vejo despesa. Não consigo ver um retorno econômico, financeiro a curto prazo. Talvez a longo prazo, a imagem da empresa ela ganha as redes sociais em razão da comunidade local que ela vem a financiar, atividades culturais, acesso ao primeiro emprego. Então, assim, a eficácia social, como mensurar essa eficácia de uma organização de forma confiável e ética? Ou seja, sem inventar números, sem inventar informação. Então, assim, são questões para nossa reflexão, tá? Quais fronteiras enfrentamos ao prestar contas de elementos intangíveis com dignidade humana? Ou seja, nossa, como a gente vai sinalizar um valor uma vez que não é tão fácil? Não é tão fácil a gente pensar naquela centenas de pássaros que passaram naquela hélice lá no meio do Nordeste
enfim, que tinha um propósito sustentável, a energia eólica, mas está na rota ali de um monte de pássaro que passa de um lado para o outro e morre todo mundo. Dá um exemplo aqui bem trash, né? Então, quais fronteiras enfrentamos para prestar contas de elementos intangíveis com dignidade humana? O que fazer? E a accountability, como assegurar prestação de contas em ambiente com fiscalização pública limitada? Complicado, né? Mas tem que ser, hein? Um dos meus trabalhos lá no fundo de pensão que eu realizo é a prestação de contas. E assim, não é fácil, porque não tenho acesso a todas as informações. Então, em muitos momentos, o meu relatório, ele não tem a informação, não tem o que dizer. Então, naquele momento, determinado ponto ali, vai acontecer a omissão de informação, porque eu não tenho. Não vou inventar, tá? Então, a importância da questão ética aqui. É, caraca, eu tô aqui há um tempão, nem sei que horas são. Nós 8h24. temos. Obrigado. Ó, Então, ó, professor, oi, pode falar. mas no caso aí, por exemplo, igual você falou dessa questão da limitação de informações, né? Mas geralmente quando as empresas, essas organizações, elas fazem alguma parceria com o ente público, elas seguem um organograma, é, um plano de contas, igual você falou e tudo. Mas até questão aí naquele plano de contas está identificando ali os requisitos e as informações que têm que ser prestadas no próprio edital, não? Sim, sim. É muito importante ter todas essas informações em determinado edital de licitação. Porque você vai receber determinada dotação do poder público. Aí você recebeu, tá certo. Sendo que, para você prestar contas, você precisa ter lido lá, porque normalmente esses editais de licitação eles são muito cirúrgico, tá tudo muito bem detalhadinho. Então, tá, eu tenho uma contabilidade geral, a minha empresa, meu escritório de contabilidade. Esse é o momento de eu me adaptar à norma daquele edital de licitação. É claro que a gente vai ter determinadas contas que é uso comum. Por exemplo, é, a gente abrir uma conta bancária para receber determinado recurso público. A gente vai ter uma tarifa em razão da movimentação daquela conta. Então, tarifa é tarifa. Em um plano de contas é, privado ou uma situação como essa que a gente está propondo. Mas é necessário que seja, como você falou bem, muito bem amarradinho, né? Para lá na frente a gente não ter problema de ter determinadas problemas de continuar a concessão dessa subvenção ou, olha só, o dinheiro ele não foi bem aplicado, eu não estou conseguindo identificar a forma desse gasto. Então, eu vou glosar essa informação e você vai receber menos da próxima vez, em razão desse valor que não foi muito bem esclarecido. Entendeu? Entendi. Mas o acompanhamento ele é feito pelo MP ou pelo Tribunal de Contas do Estado? Nesse caso que o senhor falou, por exemplo. Então, lá onde eu trabalho, é, é que lá, como eu te falei no início da nossa, da nossa live aqui, eu trabalhava como estagiário. Essa foi a minha única experiência próxima. E essa escola que eu trabalhei, ela recebia um dinheiro da Prefeitura do Rio. A Prefeitura do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, tem um Tribunal de Contas, o TCM, Tribunal de Contas do Uhum. Município. Com certeza, essas contas, ela passa por eles para estarem fazendo a conferência. Mas isso foi muito tempo, entende? Certamente hoje em dia tem maneiras mais sofisticadas, tudo eletrônico, porque a gente mandava papel, mas era muito papel. Era muito, porque a escola gastava muito para aqueles alunos ali atendidos. Então, eu faço a prestação de contas do meu fundo de pensão. É tudo digital.
entendeu? Os relatórios, quando eu peço da contabilidade, ele já vem tudo digitalizado, seja os processos, despesas, os demonstrativos, e eu subo, na verdade eu vou upando para o Tribunal de Contas do Estado e depois encaminho, assino e encaminho. Mas assim, a lógica segue a mesma. Tem que prestar contas, tem que dizer como você usou aquele recurso, tá? Então, é aqui o exercício. Uma entidade de terceiro setor recebe recursos de uma fundação internacional, com cláusula contratual que exige a apresentação de relatório de impacto social e prestação de contas financeiras. Considerando os princípios da contabilidade, boas práticas do terceiro setor, o contador deve reconhecer os recursos apenas no momento em que forem utilizados na atividade fim, deixar de registrar os recursos no passivo, pois se tratam de doações, registrar os recursos como receita e elaborar demonstrações adaptadas às exigências contratuais, lançar os valores diretamente no patrimônio social sem transitar pelas contas de resultado, utilizar o regime de caixa, pois as entidades do terceiro setor não estão sujeitas ao regime de competência. Dessas alternativas aqui, qual você marcaria? Pega, Paulinho. Mas pelo que o senhor falou, a letra C. Letra C, isso aí. Registrar com recurso, como receita, e elaborar demonstrações adaptadas, isso aí mesmo. E quanto a essa aqui, ó? Uma ONG de educação ambiental desenvolve um projeto financiado com verba pública que visa capacitar professores da rede pública. O projeto envolveu oficina, distribuição de cartilhas e plantio de árvores em áreas degradadas. Ao final do exercício, a organização deseja demonstrar os impactos do projeto para manter o financiamento. Com base nas práticas de contabilidade socioambiental, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada do contador ao mensurar e divulgar os resultados. Você compreendeu esse parágrafo de cima? Sim, Posso avançar? pode? Vamos ver aqui, ó. Então, registrar apenas os valores gastos e apresentar um relatório orçamentário ao financiador. Apresentar relatório financeiro, mas não abordar os impactos sociais por serem subjetivos. Incluir no relatório integrado informações sobre número de professores capacitados, impactos ambientais e gastos por atividade. Ponto. Lançar os gastos com o projeto como despesa administrativa. Omitir dados qualificados por não se tratarem de elementos contábeis mensuráveis. Eu vou dizer de novo. É, o que acontece? Eu acredito assim, fica um pouco fácil quando você passou aqui, você interagiu comigo, mas quando a gente vê algo assim diferente, vai direto para um exame, para uma prova, fazer uma questão como essa, você para assim, omitir dados qualitativos por não se tratarem de elementos contábeis mensuráveis. Contabilidade, se eu não conseguir mensurar, então aí a pessoa vai e marca é. Mas está certo. Olha só, o quanta informação a gente tem em uma entidade com esse perfil. Incluir no relatório integrado informações sobre o número de professores capacitados, porque a gente tem isso, a gente tem essa informação. Uhum. Impactos ambientais, a questão das árvores degradadas, o plantio e gastos por atividade. A gente tem como informar isso. Isso é muito legal, muito bacana. É quase um relatório da administração, é um relatório da sustentabilidade. Então, a Mas função. aquela questão da omissão também, ela descumpre também o princípio do, tem um princípio do CRC, você omite dado não mensurável, eu acho que tem um princípio lá, eu não estou lembrado de cabeça. Isso é uma aula que ainda vou dar. Não, com certeza, com certeza. A gente não pode omitir. Tudo que a gente faz tem que ser lastreado, tem que ter informação. Então, se você vai classificar determinado elemento,
Se você for contratar, for pagar uma despesa, for antecipar um valor, você tem que ter documento e isso tem que ser evidenciado, não omitido. Então, você está super certo. Não pode. Não pode. Até porque, no final das contas, em dado momento que a gente for fazer uma inspeção, uma auditoria, cadê o documento que originou aquele lançamento? É claro, valores miudinhos, a fiscalização não olha muito, né? Vai em valores maiores, né? Hoje em dia, é, hoje já de longa data, esses sistemas eles já fazem as inspeções por amostragem, técnica estatística, mas vai nos valores que distorcem as demonstrações contábeis. E então ele informa ali uma despesa, um valor alto, mas tá, cadê essa despesa? Existe? Me mostra. Não, você omitiu essa informação? Então tira ela. Ela vai distorcer as demonstrações. Não pode omitir dados quantitativos e não pode omitir dados qualitativos. Por mais que a gente não consiga mensurar, por mais que isso não seja tangível, não pode omitir. Mas assim, se você tiver alguns indícios, por exemplo, que indiquem essa lastreabilidade, mesmo que não seja 100%, já é válido, né? Ou não? Aí a gente entra na amostragem. Então a gente passa por um outro passo. Tá, vamos analisar isso. Então, a evidência é grande. Vamos realizar os testes, então, de amostragem para ver se vale ou não a pena. Isso, você já teve auditoria aqui com a gente? Já, já. Ah, então. Então, é, a gente vai testando, vai através de percentuais. Quando a gente verifica que a incidência está alta demais, ali tem problema. Vamos pegar aquilo para analisar. Mas a gente testa uma vez, duas vezes. Não sei se você já teve oportunidade de receber na empresa que você trabalha, uma auditoria independente. Então, a auditoria independente, quando ele chega na empresa para fazer a inspeção, ele já sabe onde está o problema. Porque antes da auditoria acontecer, eles já pedem uma série de documentos, né? E por ali eles já vão fazendo as análises. Uhum. Quando eles chegam na empresa, é a comprovação, é a confirmação. É bem o que você falou ainda há pouco, né? Então, ali ele consegue atestar o problema em loco, ele consegue ver. É bem interessante. Desculpa, eu te interrompi. Você queria falar alguma outra coisa? Não, 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 era isso mesmo. Tá. O negócio que eu vi também no imposto de renda, já desviando um pouco da matéria da temática, mas eu não entendi. Quando eu faço o imposto de renda, eu verificava, por exemplo, aqueles lançamentos na DIF lá do ECAC. E aí eu vi também a questão da inconsistência, os dados informados, por exemplo, para ente pagador, naquele contra-cheque, por exemplo, do órgão, está divergente dos dados do ECAC. E não foi uma pessoa só que eu vi, né? Eu peguei assim, só peguei de alguns familiares, só para mim visualizar, para trabalhar na prática, né? Como que eu não sou contador, mas trabalho em algum público, mas assim, para mim tentar entender essa questão. Aí eu achei muito estranho esse negócio, que essas informações não estão batendo, sabe? E deveria. Mas, assim, normalmente, falando em DIF, né? Eu, quando a gente vê a declaração pré-preenchida, você nesse contexto você viu divergência? Seria isso? Na DIF Vi está informando um valor e lá está informando outro. isso, não E aí controlando não tem aquela jeito, tem que ir lá e informação. consertar. Aí como é que é? Aí tem que fazer uma verbalização? Então, Não, aconteceu isso mas aí comigo quem essa, errou foi o órgão público, não. mas a obrigação é sua, você tem que ir lá e consertar. Não, mas aí qual que vale? É o informe de rendimentos que o órgão está te dando daquele documento que você tem um lastro, ou aquele documento que está no ECAC, aquele valor que está no ECAC? Qual que a auditoria vai considerar? Vamos lá. Você, não, mas eu tô falando de outro contexto, tá? Não quero que você me envolva nisso, não. Mas vamos lá.
Eu estou fazendo a sua declaração de imposto de renda, e você teria um informe de rendimento que você Sim, recebeu do seu órgão pagador. sim. Você concorda com aqueles lançamentos? Sim, professor, concordo. Aí você olha lá, a exportação entrou outro valor. Você Aham, vai lá e altera. Se você está ciente de que a sua empresa, a empresa que você trabalha, está lá com um papel dizendo o valor que ela te pagou naquele ano. Você aham, copia e cola. Vai lá e sim. altera. Agora, vai cair na malha fina? Acredito que não, porque a empresa tá com o informe aqui, ó, dizendo quanto que ela pagou. E você Hum, ajustou, ó, tanto é que a declaração de ajuste. Aí você foi lá na sua declaração, você tem como editar, foi lá e consertou. Entende? E aí, entendi. quando transmitia, ele vai olhar lá, o órgão pagador informou que é 6. Você informou que é 6, por mais que quando foi a pré-preenchida informou 7. Aí, caraca, e aí, como que a gente faz? Coloca 6 também. Essa semana eu passei por isso, porque faço o imposto de renda de uma cliente e ela prestou alguns serviços para mim e para os meus filhos. Sendo que no carnê-leão dela, ao invés de ir o valor total, só foi o total para o meu imposto de renda do serviço que ela prestou para mim e não para os meus dependentes. Aí, ou seja, eu pagaria nesse contexto aí mais imposto. Aí eu olhei lá para o carnê-leão dela e estava lá falando o valor dela, né, que ela faturou contra o Fabrício e seus dependentes. Aí, com base nessa informação, eu vou lá e fazer o ajuste no meu imposto de renda. Vou incluir essas outras informações, entendeu? E Uhum, aí, quando fechar, ele vai ver, o valor daquela fonte tá batendo com a minha. Não pode dar uhum. divergência, Entendi. Não, entendeu? eu só fiz a parte aí porque, quando a gente está falando da auditoria, do lastro, o órgão público tá fazendo, eu citei esse caso porque a informação do próprio órgão público não está batendo, entendeu? Por isso que eu citei. A gente estava falando da questão da auditoria. Ah, não, com certeza, com certeza. É, é complexo isso. Meu amigo, deixa eu falar aqui contigo. Então, só fechando aqui, ó, a Aham, contabilidade, a função social da contabilidade está cada vez mais em destaque, como a gente falou ainda há pouco, né? Uma vez que lida com organizações do terceiro setor ou com práticas socioambientais. Uma vez que não contabiliza apenas valores monetários, mas valor social, humano e ambiental. Se o contador não mede isso, o que ele vai fazer? Então, só mostrar aqui, isso agora tá bem comum quando você chegar numa empresa, assim como você, eu também sou servidor, mas as empresas estão cada vez mais, empresas com finalidade somente puramente econômica, vê que isso aqui tem uma repercussão positiva quando você abraça também, pensar no uhum. social, na sustentabilidade em si. Então, o contador, ele precisa não deixar isso de lado, entender que isso faz parte do ofício dele também, tá? A gente tem esse É, problema lá no é, meu órgão também. E onde a gente trabalha, não, é difícil a gente demonstrar agregação de valor. Ô, Anderson, meu amigo, me desculpa, é porque eu preciso entrar em outra sala, eu tô atrasado Ah, lá 10 tranquilo. minutos, 11 agora. Muito Tranquilo. obrigado, tá? E Beleza, fica à vontade para entrar no fórum, interagir comigo, e por lá a gente continua. Eu não tranquilo. esperava mesmo que fosse se estender tanto. Mas obrigado e me desculpa aí por estar interrompendo, tá? Tranquilo. Obrigado, professor. Boa Boa aula para para você. você, hein? Boa aula. Até mais. Até mais.